Tudo bem? Vocês estão aqui, né? Como a Lara falou, hoje nós tivemos batismo, né? De alguns jovens. E aí eu queria saber se algum desses jovens que foram batizados estão aqui. E eu queria pedir para que você levantasse, se você estiver aqui. Você jovem que batizou hoje. Tem alguém aqui? Não? Se não tem, tudo bem. Próximo sábado, a gente faz o que a gente pensou, né, amor? Nosso combinado. Bem, é muito raro de vocês me verem aqui, né? Mas eu acho que as mulheres precisam ser representadas aqui, né? Brincadeira, gente. Eu estou aqui porque eu entendo que quando Deus fala, a gente tem que obedecer, né? Eu confesso para vocês que eu amo ensinar, amo falar da palavra de Deus, amo dar lição no PG. E aqui vocês me veem pouco, né? Meu trabalho é mais por trás mesmo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui em obediência àquilo que o Senhor pediu para que eu viesse falar a vocês, tá? Então, eu queria pedir para que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos continuar com o nosso tema do mês, né? Que é uma resposta ao mundo. Nós vamos continuar falando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre essa resposta ao mundo, baseada nessa história que ela é bem conhecida, tá? E eu queria fazer um exercício com vocês nesse momento. Eu vou ler o texto, e enquanto eu estiver lendo o texto, eu quero pedir para que você coloque sua imaginação para funcionar agora, que você se imagine nesse lugar, nesse momento, como se você fosse uma testemunha ocular dessa situação que eu vou ler aqui, tá bom? Então, se concentre aí, tenta imaginar essa situação. Vamos lá. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa história é uma das histórias que mais me impacta nessa vida ministerial de Jesus, né? E para a gente entender bem, assim, o que estava acontecendo, os fariseus já estavam bem desconfortáveis com a presença de Jesus. Eles já estavam bem desconfortáveis com tudo que Jesus havia fazendo, o que Jesus já estava fazendo. E aí, eles estavam procurando algo para incriminar Jesus e prender Jesus. E no capítulo 7, depois em casa você pode ler, estava acontecendo a festa das cabanas. E Jesus, primeiro ele fala para os irmãos que eles podem ir na frente, que depois ele ia ver se ia ou não, mas ele vai escondido.
E acaba que Jesus aparece, prega, aquela multidão se aglomera ali, querendo ouvir Jesus. E os fariseus estão por aqui, querendo de qualquer forma acabar com a vida de Jesus. E aí, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, que é quando começa aqui, ó, né, o capítulo 8, quando fala assim, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Então, ele vai de novo para o templo, e ali ele começa de novo a ensinar aquela multidão. E aí é quando acontece isso, né? E aí, pensando sobre esse texto, pensando esse mês, sobre tudo que nós estamos aprendendo a ser uma resposta ao mundo, eu fiquei pensando em várias outras coisas que têm acontecido. E uma coisa que está muito latente hoje é a questão da cultura do cancelamento. Né? A gente está ouvindo muito falar nisso, né? Cancelamento, cancela, cancelei, não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre isso. E pensando como nós podemos ser uma resposta ao mundo sobre isso. Vocês sabiam que a cultura do cancelamento, ela está sendo disseminada, ela virou uma cultura desde 2019? Olha só que interessante. Existe uma empresa aí australiana que ela estuda os comportamentos humanos. Em 2019, o comportamento que foi mais latente foi essa do cancelamento, que se tornou uma cultura e que está até hoje, né? Quem está assistindo aí Big Brother está vendo que o negócio está feio, né? Eu não acompanho não, tá, gente? Mas também não condeno, não atiro a minha pedra em quem acompanha. Você sabe aquilo que te domina ou não, né? Então, mas quem está assistindo, eu acredito que tem observado muito isso. Essa questão de cancelar pessoas, né? Então, olha só, isso já não é tão novidade. Eu pensava que era desse ano, mas eu descobri que era desde 2019. Então, olha só, eu quero pensar com vocês, rapidinho aqui. Espera aí, gente, que eu abri coisa aqui errada. Eu quero pensar aqui rapidinho com vocês sobre 3 pontos, né? Dessa história aqui dessa mulher. Então, olha só, todos nós, assim como aquela mulher, nós fomos pegos em flagrante em nossos pecados e nós somos acusados pela lei do Senhor. O interessante, sabe o que é? É que quando você começa a pensar sobre essa história, né, e sobre o mundo atual, ela não é tão diferente das coisas que acontecem hoje. E qual tem sido a nossa resposta ao mundo em relação a tudo isso? E eu quero que você pense aí sobre isso. Você tem entrado nessa de cancelar pessoas? Você tem concordado com essa questão desses cancelamentos? E eu pensei também, eu me lembrei de uma história, eu não sei se vocês lembram, e eu também não sei quando aconteceu, mas não é tão antigo, de uma menina, que eu acho que ela era blogueira, ela ia se casar, e o noivo abandonou ela, mas mesmo assim ela foi, se casou e postou nas redes sociais que ela ia casar com ela mesma. Quem lembra dessa história? Vocês lembram, né? E aí, o tribunal dos juízes se levantaram. Eu lembro que eu li algumas postagens em que as pessoas assim detonaram a menina, detonaram. E depois de alguns dias, ela se suicidou, né? A gente não está aqui também para estudar esse caso nem nada. Mas o que eu quero trazer para vocês é sobre isso, sobre essa cultura do cancelamento, em que as pessoas se colocam na posição de juízes e acham que estão certas. Assim como os fariseus fizeram com essa mulher. Agora, olha que interessante. Eles vão e falam assim, ó, mestre, né? Então, assim,
Você que conhece da lei, mesmo sem eles acreditarem que Jesus era um mestre, eles falavam isso: mestre, a gente encontrou essa mulher em adultério. Mas olha só como é que eles estavam tão focados em acusar aquela mulher, em acusar Jesus, que eles nem pensaram, porque lá na lei onde fala sobre isso, Deuteronômio 22, fala exatamente sobre isso, que quando uma mulher e um homem são pegos em adultério, eles precisam ser apedrejados. Mas, quando os fariseus levam a mulher, eles não levaram o homem. Olha só. Eles não levaram o homem. E a gente nem sabe por quê. Mas eles estavam tão obcecados no cancelamento de Jesus, que talvez eles nem observaram isso, que precisavam levar. E Jesus ali, ele vai se encontrar numa sinuca de bico, né? Aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se Jesus chegasse e falasse: olha, apedreja mesmo, a lei fala isso, então vocês podem apedrejar. Jesus estaria se condenando. Até porque só quem poderia fazer isso seria um romano. Jesus era um judeu. E ali onde eles estavam, os romanos é que dominavam. Então Jesus não poderia fazer isso. Isso é uma das causas. E se Jesus falasse assim: não, deixa ela ir, não sei o quê, ele não ia estar cumprindo a lei. Então, olha só o que aquele povo faz. No momento de humilhação, de total humilhação, levam aquela mulher lá e eles usam as escrituras para julgar Jesus. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa que eles se esqueceram. A lei, ela não estava dizendo sobre o outro. A lei era para dizer sobre você. Em momento algum, eles pensaram nisso. Não, eu preciso olhar para mim antes de julgar o outro, porque a lei era para você e não para o outro. E quantas vezes nós fazemos isso? A nossa resposta ao mundo tem sido exatamente apontar o erro do outro, mas não olhar o meu. Quantas vezes nós não fazemos isso? E eu ainda digo mais, não fazemos isso não é só lá fora, não. Às vezes, aqui dentro mesmo da igreja, nós fazemos isso. Aqui dentro mesmo da igreja, às vezes, nós fazemos isso. E às vezes é até inconsciente, gente. Inconscientemente, a gente faz isso. Isso acontece no nosso meio, infelizmente. E as escrituras dizem que a gente não deve fazer isso. Em Hebreus 3:23 diz exatamente isso. Que a gente não deve usar as escrituras para julgar o outro. As escrituras, a Bíblia, ela não é escrita para você julgar o outro. Mas ela é escrita para mim e para você. A palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. E é através da Bíblia aonde eu conheço graça, misericórdia, mas é onde eu vejo também as minhas mazelas e os meus pecados e vejo que eu preciso mudar. Então, isso fala mais sobre mim do que ao outro. E a nossa resposta ao mundo, muitas vezes, tem sido usar as escrituras para falar o quê? Do outro. Falar o que o outro erra, o que o outro está fazendo que não diz com a Bíblia, né? E aí você pode até falar assim: pastora, então quer dizer que eu tenho que ficar calado, eu tenho que ser conivente? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Eu estou falando aqui sobre a sua resposta como cristão ao mundo. Olha só que interessante. Se você observar Jesus, ele sempre vai ir de frente, vai bater de frente, ele vai sempre falar com as pessoas que conhecem a verdade. Ele sempre vai confrontar as pessoas que conheciam a lei, que eram os fariseus, que eram os doutores da lei. Mas com os pecadores, qual era a atitude de Jesus?
ele se relacionava, ele sentava, ele conversava. Jesus, ele não se preocupava com a reputação. E hoje a gente se preocupa demais com isso, né? Não, se eu sentar ali com aquela galera, o que é que vão pensar de mim? Se o pastor Barba passar ali e me ver sentada ali, o que é que vão pensar de mim? Então, hoje, a nossa preocupação muito mais é com a nossa reputação do que com aquilo que Jesus está pedindo para eu fazer. E aí, olha só, essa cultura do cancelamento, a máxima dela, a gente pode dizer que, por trás disso, a mensagem subliminar é: eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que o outro. E essa não pode ser a resposta que a gente precisa dar ao mundo. Porque eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, tem um pastor que já veio até aqui na igreja, eu esqueci o nome dele. Ele é até que cuida do Summit. Você lembra o nome dele? E ele falou assim, olha, o evangelho nada mais é do que um mendigo que tem pão para repartir com outro mendigo. Não, não é ele não. Talvez ele falou isso também, o Estevão Fernandes. Então, olha só, eu não sou melhor do que vocês, gente. Pelo contrário, talvez eu tenha mais responsabilidades, né? E tenha mais trabalho. Mas é um trabalho prazeroso, porque eu amo ser pastor e pastorear vocês. Mas a minha condição é a mesma que a de vocês. A única diferença que a gente tem para essa galera que está aí fora é que nós somos mendigos e temos um pão para compartilhar com o outro. E como você tem compartilhado esse pão? Você tem sentado à mesa e compartilhado o seu pão? Ou você tem falado, não, cara, você é muito mendigo, troca essa roupa aí, que aí eu te dou um pedaço de pão. Não é essa a resposta que o mundo espera de nós. Em Romanos, diz que há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo, ele clama pela nossa manifestação. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós temos esse pão. E o mundo, ele espera por essa manifestação. Quantos amigos de vocês aí no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família estão sedentas? E a gente muitas vezes passa por elas e a nossa resposta é o silêncio. E quando não é o silêncio, às vezes a gente abre a boca para falar alguma coisa que vai construir um muro ao invés de construir pontes. A resposta que você precisa dar hoje sobre essa cultura do cancelamento precisa ser quebrar os muros e criar pontes. Eu vou ler para vocês aqui uma fala de um pesquisador de comportamento humano. O nome dele é José Roberto Marques. Olha o que ele escreveu. São visíveis a curto prazo os efeitos influenciadores dessa nova cultura, ou seja, a cultura, né, do cancelamento. Não estamos mais abertos e dispostos a ouvir e dialogar. Pelo contrário, construímos uma sociedade cada vez mais polarizada, violenta e com dificuldades de relacionamentos. Isso demonstra uma incapacidade de sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro, o que parece ser uma coisa tão básica nas relações humanas. Isso é uma coisa tão básica, né? Eu sair da minha cosmovisão, entrar na cosmovisão do outro. Segundo ele aqui, ele diz que isso é básico para o comportamento humano. Mas hoje isso não existe, né? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a graça e o amor de Deus jamais negam sua verdade e a sua justiça. Jamais. Jesus, ele não desculpa e nem tolera o pecado daquela mulher. De forma alguma.
Os acusadores de Jesus chamam ele de mestre. Mas a primeira coisa que Jesus faz, já que eles estão chamando ele de mestre, mesmo sem acreditar que ele era um mestre, é fazer o quê? É aplicar a lei para eles, né? Então, eu imagino assim, que quando Jesus começa a escrever lá na areia, tem várias, eu estava ouvindo aí, tem várias histórias, né? Acha que Jesus estava escrevendo a lei, ou que a mulher estava nua e Jesus não queria olhar, mas eu vou dar a minha versão dessa história. Eu acho que ele estava lá, ai gente, para de me encher o saco. Passei a noite toda lá orando, depois já ensinei o povo aqui, pelo amor de Deus, vocês conhecem a lei, sabe que não é assim, sabe? E aí Jesus continua lá, e ele diz, Jesus, a gente está falando com você, cara. E aí? Você não vai fazer nada? A lei fala que a mulher tem que ser apedrejada. E aí é fantástico, porque olha o que Jesus fala, ó. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou. Gente, isso foi um soco no estômago. Porque naquele momento, Jesus estava dando um ensinamento básico para aqueles que eram os conhecedores da lei, que eram para saber que Jesus era o Messias, que as profecias tinham se cumprido e que ele era o Salvador. Mas Jesus faz o quê? Fala para eles, gente, oi, a lei não é sobre o outro não, é sobre você. A lei está aí para te ajudar a não pecar. E aí o que acontece? Nenhuma pedra é lançada contra aquela mulher. Pelo contrário, né? Vão saindo os mais velhos, igual a Bíblia vai relatando, e Jesus continua lá. E aí, quando ele levanta o rosto, né? O que ele pergunta? Está lá no versículo 10. Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Olha só que interessante. Jesus se levanta, e aí sabe qual é a resposta da mulher? Ela não fala, não, mestre. Olha o que ela fala. Não, Senhor. E o Senhor aqui, gente, ele está com S maiúsculo. Sabe o que ela quer dizer? Ela reconheceu que Jesus era o Senhor e que ele se tornaria agora Senhor da vida dela. Olha que fantástico. Aquela mulher que foi ali, vivendo aquela humilhação, reconhecia Jesus como Senhor. E aí, Jesus fala para ela, ó, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Aqui a gente vai ter uma sequência lógica. Ó, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Quando Jesus fala que eu também não a condeno, ele não está falando aquilo que às vezes a gente usa, né? Ninguém pode me julgar. Você não pode me atirar a pedra. Não é isso não, gente. Aqui Jesus estava falando sobre a reta justiça. A justiça de Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Olha, eu não te condeno, eu derramo sobre você graça. Deus me enviou para que essa graça fosse derramada sobre você também. E essa precisa ser a nossa resposta ao mundo. E quando eu falo sobre essa questão da cultura do cancelamento, gente, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que cancelar algumas coisas, não. Tem coisas, produtos, coisas que você assiste que muitas vezes você só assiste quando você está sozinho lá no seu quarto. Coisas que você sabe que são pecado. É disso que eu estou falando aqui. Sabe? E muitas vezes você coloca a capinha de justo aí e julga os outros, mas você também faz isso. Você muitas vezes peca por aquilo que você mesmo condena. Uma coisa que eu sempre observo e que eu quero falar para vocês, com todo temor e tremor diante de Deus aqui. Cuidado com pessoas que arrotam demais santidade.
Pessoas que não demonstram ser humanos, não demonstram humanidade, essas pessoas acabam escondendo pecados terríveis. Essas pessoas precisam ser canceladas? Não. Elas precisam da graça de Deus. O que você precisa cancelar, o que eu e você precisa cancelar, são aquelas coisas que nos afastam de Deus. Aquilo que nós consumimos e que acabam dominando a nossa vida e nos afastando de Deus. Isso é que precisa ser cancelado. Pessoas, elas não precisam ser canceladas. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas, precisam ser aceitas. A nossa igreja, ela é uma igreja restauradora da esperança. Eu decorei isso quando eu gravei o negócio aqui. Então, é isso mesmo, gente. Nós somos restauradores de esperança. E como é que eu posso dar essa resposta ao mundo sendo restaurador da esperança? Acolhendo, amando, mostrando que eu não sou diferente do outro. Olha só que legal, essa semana eu entrei no Clubhouse. Quem aqui tem Clubhouse? Eu já tenho, gente. É Clubhouse, não é, amor, o nome? Clubhouse. E aí, o Barba já me colocou, eu entrei, é porque eu fiquei com medo de errar o nome, né? Gente, tem muita coisa legal lá, viu? Eu já estou seguindo um monte de gente. E essa semana eu ouvi uma coisa muito legal, eu e Barba ouvimos juntos. Era um painel lá sobre fé. A sua fé atrai ou ela afasta? E aí foi muito legal, porque teve uma pastora lá que deu um exemplo, que eu falei, cara, que bacana esse exemplo, eu vou usar lá no dia da pregação. Ela falou assim, que ela gosta muito de se maquiar, e ela compra cílios postiços, né? E ela foi numa loja que ela sempre compra cílios postiços. Quando ela entrou na loja, o Espírito Santo falou para ela assim, olha, eu quero que você ame aqueles 2 travestis. E aí ela olhou para o lado e eles estavam exatamente no lugar onde ela ia, que era para comprar, eles estavam escolhendo cílios. E aí ela foi. E aí chegou lá e falou, vocês estão escolhendo cílios e tal? Eu costumo usar esse aqui e tal. E aí eles começaram a conversar sobre cílios, sobre maquiagem, sobre essas coisas de make. E aí conversando e tal, e aí no meio da conversa um falou, nossa, que legal, você é da moda? Você mexe com moda? Ela, não. Aí ele, então você como é que foi que ela falou? É tipo um digital influencer, não foi? Você é uma digital influencer, é blogueira e tal? Ela, não. Aí ele, nossa, mas você entende tanto dessas coisas, mas você faz o quê? Aí na hora que eles tentaram isso, ela falou, cara, e agora? Como é que eu vou falar que eu sou pastora? Aí ela, não, Aí um deles perguntou, né, tá, mas o que você faz? Aí ela, Não, ela não falou pastora, ela falou, hã? Eu sou missionária. Ela falou, sou missionária. Aí ele, missionária tipo pastora? Aí ela, missionária tipo pastor. Aí eles ficaram assim, boquiabertos, e perguntaram para ela, mas você, pastora, você está vindo aqui falar com a gente? Ela, Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou que era para eu vir aqui para amar vocês. E aí ela disse que nessa hora, um deles começou a chorar copiosamente, porque ele era filho de pastor e estava desviado. E aí eles começaram a conversar, e aí trocaram telefones, inclusive, aí eles até chegaram a perguntar, se a gente for lá na igreja onde você vai, será que as pessoas vão receber a gente e tal? Ela, não vão. Eu faço questão que vocês podem ir e eu faço questão de sentar do lado de vocês, eu vou sentar com vocês. E até hoje ela disse que está conversando, né, com um deles, esse que procurou e tal, e que realmente ele não quer continuar nessa vida, abriu o coração para ela, mas que é difícil. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Olha a forma que o mundo, as pessoas de fora nos veem. Não veem a questão do acolhimento. Não veem essa questão de ser humano,
ser humanidade. Sabe? As pessoas fazem escolhas, gente. E muitas vezes elas fazem escolhas que nem elas sabem por que elas estão fazendo escolhas. Por N motivos, né? E a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para acolher, para amar. Essa precisa ser a nossa resposta ao mundo. De amar, de acolher, de não julgar. Jesus, em momento algum, quando ele sentava com as pessoas, ele chegava e falava assim, ó, você está errado. Pensa com Zaqueu, gente. Zaqueu está lá na árvore e fala, olha, Zaqueu, desce, que hoje eu vou jantar lá na sua casa. E Jesus vai, janta com ele, tem comunhão, conversa com a galera. Em momento algum, Jesus falou, Zaqueu, você é um ladrão, você precisa devolver o dinheiro que você está devendo, cara. Jesus fala isso, gente? Não. Zaqueu, ele toma a atitude de se arrepender daquilo e falar que não ia devolver só o tanto. Ia devolver um tanto mais para as pessoas que ele defraudou. Sabe o que é isso? É a graça de Deus sendo derramada. Às vezes a gente fica com medo, né? De falar para as pessoas sobre Jesus. De ser a resposta ao mundo. Com medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão dizer. Gente, isso não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Ele. A obra é dele, eu só vou cooperar. A gente sempre fala sobre isso aqui. Eu preciso estar sensível com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu preciso cooperar com aquilo. Agora, olha só que interessante. Quando os fariseus são confrontados com Jesus, eles sabem que eles estão errados. Por quê? Por que eu sei que eles sabem? Porque eles não atiram a pedra, gente. É claro, isso é básico, né? Eles não atiram a pedra. Mas eu fiquei pensando, era uma grande oportunidade que eles tinham de se prostrar, porque Jesus era o Salvador. E se renderem a Jesus. Mas eles não fazem isso. Eles preferem soltar a pedra, ou carregar a pedra, não sei, e irem embora. Hoje, eu peço a você que não faça isso aqui. Solte sua pedra. Prostre-se diante de Jesus. E deixe que Ele faça aquilo que Ele tem que fazer. Seja uma resposta ao mundo de amor. Seja uma resposta ao mundo de acolhimento. Que a vida de Jesus seja notada através da sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Se entrasse hoje aqui um mendigo, um travesti, ou uma pessoa muito estranha, com a roupa muito estranha, estranha nos meus padrões, né, gente? Será que nós falaríamos com essa pessoa? Será que nós sentaríamos ao lado dessa pessoa? Nós acolheríamos essa pessoa? Eu quero que você pense nisso. A graça de Deus, ela é a base para uma vida santa. Jesus falou, eu não te condeno. Eu derramo a minha graça sobre você. E é a graça de Jesus, quando eu paro para pensar na graça de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, a graça de Deus que foi derramada na minha e na sua vida através de Jesus, eu me constranjo. Eu me constranjo e eu quero viver uma vida para Ele. Sabe, a vida de santidade, ela não pode ser uma vida pautada do não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. A minha vida de santidade, ela tem que ser pautada pelo amor. Se eu amo o Senhor, se eu sou grata pelo que Ele fez por mim, eu vou amá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou seguir os seus mandamentos. A graça de Deus é a base para uma vida santa. Essa história que nós lemos aqui, que nós refletimos aqui,
ela é a base de todo o evangelho. Nós somos pecadores e não há um justo sequer. Não há um justo sequer, a Bíblia fala isso. Romanos 3:23 vai dizer o quê? Que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Jesus morre, derrama essa graça através do Espírito Santo. E Ele vem habitar dentro de nós. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, vem habitar dentro de nós. Gente, essa precisa ser a nossa resposta ao mundo. Essa graça precisa ser espalhada. E não através de julgamentos, não, gente. Chega disso. Chega de ficar querendo cancelar as pessoas. Ah, é porque fulano fez isso comigo, eu não quero mais saber dessa pessoa. Para com isso, gente. Eu erro, você erra. Talvez você esteja sentado aqui e eu já posso ter tido alguma atitude com você que te chateou, que te magoou. E eu aproveito isso aqui para te dizer, me perdoe. Muitas vezes eu nem sei, porque as pessoas não chegam para falar. Às vezes você magoa as pessoas e nem sabe. E às vezes sabe. Eu erro, você erra. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas nós temos um advogado a nosso favor. E vocês acham que a gente merecia isso? A gente não merecia não, gente. A gente não merecia isso. O meu antigo pastor, ele falava uma coisa e eu concordo plenamente. Sabe o que a gente merecia? A gente merecia o inferno. Mas Deus manda Jesus em seu infinito amor, bondade e graça para morrer por mim e por você. E Ele fala, olha, agora levem essa graça aí para as outras pessoas. Sabe? Talvez o seu mundo, por onde você tem que ir, por toda a Judéia, Jerusalém, Samaria, talvez seja a tua faculdade, talvez seja a tua família, teu grupo de amigos, teus vizinhos, as pessoas do teu trabalho. Seja uma resposta ao mundo. Não cancele pessoas. Cancele produtos, coisas que você consome que te afastam de Deus. Isso você pode cancelar. Mas não cancele pessoas. Pessoas têm coração, têm sentimentos. Assim como eu e você. E nós precisamos amar essas pessoas para mostrar a elas que um dia nós também recebemos esse amor. Amém? Vamos ficar em pé? Olha só, nesse texto aqui nós temos duas vozes. Duas vozes se apresentam nesse texto aqui. Uma voz de acusação e uma voz de graça. Uma voz de acusação e uma voz de graça. Qual voz você tem ouvido diante das pessoas? Que tipo de política você tem praticado na internet? Você tem praticado a política do cancelamento? Concorda lá com a galera que vai cancelando as pessoas? Você pode até pensar, pastora, não é assim. O buraco é mais embaixo. Gente, pessoas são pessoas. Todos pecaram, todos. E carecem da glória de Deus. Ah, mas fulano, você não viu lá, fulano matou, fulano mentiu, fulano roubou. E para Deus existe, gente, níveis de pecado? Não, não. A sua mentira de hoje, Deus vê da mesma forma de que uma pessoa que matou. Então, olha que amor tremendo é esse. Esse amor é que precisa ser uma resposta para esse mundo. E Jesus conta comigo e com você para levar esse amor. Talvez, antes de você escrever aqueles textões, né? Lá na internet, ou até com a sua língua falar das pessoas, pare antes de escrever. Olhe para Jesus. Olhe para o próximo com graça. Aí depois você pode escrever. Vamos fazer isso combinado? Antes de você colocar qualquer coisa na internet ou falar de qualquer pessoa,
algum comentário depreciativo, alguma coisa que você concorda, para. Olha para Jesus. Olha para essa pessoa com graça. E a graça que eu estou falando, gente, é exatamente isso. Compaixão. E aí depois você pode falar alguma coisa, escrever alguma coisa com essa pessoa. Eu sei que você consegue dialogar. Eu sei que você consegue. Haja com misericórdia. Haja com misericórdia. Essa é a resposta que você precisa dar para o mundo hoje. Eu queria chamar aqui a Babi e o Mateus. E hoje nós vamos fazer, gente, um ato profético aqui nesse lugar. Você acredita em atos proféticos? Amém? Então, olha só, os meninos vão ministrar essa música novamente. E quando a gente fala de rendição, a gente fala sobre entregar. Sobre entrega. Quando você se rende, é porque você não aguenta mais. Então a sua rendição é falar: Deus, eu me rendo ao Senhor. Só que esse ato profético que nós vamos fazer aqui vai ser diferente. Lembra lá quando Jesus confronta os fariseus e eles vão embora sem apedrejar a mulher? O melhor que eles poderiam fazer naquele momento era se render e se prostrar diante do Senhor. E como ato profético, eu quero pedir para você que em nome de Jesus, você se ajoelhe agora onde você está. Eu quero que você se ajoelhe no lugar onde você está. E eu quero que você cante essa música, ou que você ore essa música, ou que você medite nessa música. É um momento agora seu com o Senhor. Essa resposta que você precisa ser ao mundo. Se você não tem sido essa resposta de amor, de compaixão, você não tem mostrado Jesus através das suas atitudes, mostrando que você não é melhor que ninguém, é o momento de agora você orar, pedir perdão ao Senhor, pedir para que o Senhor vire essa chave, para que o Senhor traga um novo pensamento para você. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, com teu amor me envolverás, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Só você e o Senhor. Aos teus pés eu de novo estou, Só você e o Senhor agora. que sou, Renda-se ao Senhor. eu me rendo, com teu amor me envolverás. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Jesus.